O presidente do conselho desligou meu microfone antes que eu terminasse a frase. Depois, sorriu para os 12 executivos na tela e disse: mulheres não fecham aquisições desse tamanho. Elas organizam a sala para os homens fecharem. Ninguém riu alto. Esse foi o pior tipo de silêncio. O silêncio de gente que concorda, mas quer continuar parecendo decente. Meu nome é Mariana Azevedo. Eu tinha 34 anos. Era diretora de estratégia corporativa na North Star Capital, em Chicago. E naquela manhã, eu estava a 48 horas de entregar a maior aquisição da nossa década. 120 milhões de dólares. Uma empresa de logística médica chamada Velum Care. 2 rodadas de auditoria. 3 bancos envolvidos. 15 meses de conversas escondidas sob nomes de projeto, e o homem que dizia que eu não fechava negócios ainda não sabia que o negócio já estava nas minhas mãos. Henrique Vale era chairman da North Star e gostava de ser chamado assim, em inglês, mesmo quando estava cercado de brasileiros, americanos e britânicos que não se importavam. Ele tinha 70 anos, cabelo branco impecável, gravata sempre azul marinho e aquela voz baixa de homem acostumado a ser obedecido antes mesmo de terminar uma ordem. Para o mercado, era visionário. Para os funcionários, era tradição. Para mim, ele era a prova viva de que algumas pessoas transformam preconceito em política interna. A primeira vez que Henrique me diminuiu não foi naquela reunião. Foi 7 anos antes. No meu primeiro mês na North Star, quando eu corrigi uma premissa de avaliação em uma apresentação para um cliente de Boston. A sala ficou parada. O erro era pequeno o suficiente para ser ignorado por quem queria parecer educado, mas grande o suficiente para custar milhões depois. Eu levantei a mão, expliquei com calma, e Henrique me olhou como se eu tivesse derramado café no tapete persa. Depois da reunião, ele me chamou no corredor, perto da parede de vidro que dava para o rio Chicago. Disse que eu era inteligente, mas precisava aprender temperatura de sala. Essa expressão me acompanhou por anos. Temperatura de sala significava não corrigir homens mais velhos. Significava sorrir quando alguém repetia minha ideia com voz grave e recebia elogios. Significava escrever a estratégia inteira, deixar outro apresentar, e depois agradecer por ter sido incluída no processo. Eu aprendi a temperatura da sala rápido, não porque aceitei, porque sobreviver, às vezes, começa como observação. Eu anotava quem interrompia quem recebia crédito, quem era convidado para o jantar depois da reunião e quem ficava no escritório terminando os anexos. Eu anotava as versões dos documentos, os horários dos e-mails, as frases mudadas de última hora para apagar meu nome. Não por paranoia, por memória, porque mulheres em salas como aquela são ensinadas a esquecer para não parecerem difíceis. Meu pai dizia que o mundo corporativo era como uma mesa longa demais. Sempre tinha gente sentada perto da cabeceira, fingindo que não via quem estava de pé. Ele morreu quando eu tinha 26 anos. 2 meses antes de eu entrar na North Star. Trabalhava como contador em Milwaukee. Homem simples. Camisa passada pela minha mãe. Mãos rachadas de inverno e recibos organizados por cor. Antes de morrer, ele me falou: nunca grite para provar que está certa. Guarde a prova. Um dia, alguém vai precisar dela. Eu não sabia, naquele tempo, que essa frase salvaria minha carreira. Talvez minha dignidade também. Porque Henrique não destruía mulheres com explosões. Ele fazia pior. Ele criava um ambiente onde a humilhação parecia uma avaliação profissional. Se uma analista chorava depois de ser chamada de emocional, ele dizia que ela não estava pronta. Se uma gerente pedia promoção, ele perguntava se ela aguentaria a pressão real. Se um homem levantava a voz, era liderança. Se uma mulher respirava fundo, era instabilidade. No meu 5º ano, eu já havia liderado 3 integrações pós-fusão, sem meu nome aparecer no comunicado oficial. No 6º, reestruturei uma unidade que estava perdendo 8 milhões por trimestre. E o bônus público foi para um vice-presidente que passava mais tempo no campo de golfe do que no escritório. Quando perguntei sobre reconhecimento, meu chefe direto:
Daniel Price. Olhou para a porta fechada e disse: Baixo, Mariana. Você sabe como o Henrique é. Ele respeita resultados. Mas precisa ver você como segura. Segura. Era outra palavra útil. Na North Star. Segura significava invisível. Significava competente sem ameaçar. Significava indispensável em particular e substituível em público. Por muito tempo, eu confundi isso com paciência estratégica. Eu dizia a mim mesma que estava construindo algo que o mercado perceberia, que trabalho bem feito tinha gravidade própria. Mas a verdade é que, em algumas salas, seu trabalho só sobe se alguém com o sobrenome certo decidir levantar. O projeto Velum Care começou numa quinta-feira de novembro, com uma ligação de uma consultora chamada Priya Shah. Ela havia trabalhado comigo anos antes e sabia que eu lia balanços como outras pessoas leem mensagens de texto. A Velum Care tinha tecnologia de rastreamento de medicamentos refrigerados, contratos hospitalares sólidos e um fundador cansado demais para continuar brigando com investidores. A North Star precisava exatamente daquele ativo para entrar no setor de logística médica. Era perfeito. Tão perfeito que eu soube, na primeira ligação, que alguém tentaria tomar aquilo de mim. Eu montei a tese em 9 dias. Não dormi direito. Meu apartamento em Lincoln Park virou uma extensão do escritório, com cópias de contratos na mesa da cozinha, xícaras frias de café e post-its colados na janela. Fiz as projeções conservadoras, as agressivas, as que os bancos gostavam de ver e as que eu mesma acreditava. Quando apresentei a primeira versão para Daniel, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois disse: Isso é maior do que qualquer coisa no nosso pipeline. Na semana seguinte, Daniel levou o resumo para Henrique sem mim. Eu descobri por que uma assistente encaminhou por engano a agenda do chairman. E lá estava Velum Care Opportunity, Daniel Mark H. V. Meu nome não aparecia. Não aparecia nos anexos. Embora os anexos tivessem sido criados no meu laptop, não aparecia no convite para o jantar com o fundador, não aparecia no memorando interno, onde minha tese havia sido reescrita em voz masculina e atribuída à equipe de liderança sênior. Quando confrontei Daniel, ele esfregou os olhos, como se eu fosse mais uma pendência cansativa. Disse que era política. Que Henrique preferia ter Mark Donnelly na frente do processo, porque Mark tinha perfil de fechamento. Mark era vice-presidente de desenvolvimento corporativo. 42 anos. Sorriso de anúncio de relógio caro e a profundidade de uma planilha sem fórmulas. Ele não havia identificado a Velum Care. Não havia falado com Priya. Não entendia a estrutura de earnout. Mas tinha uma coisa que eu não tinha. Henrique o enxergava como herdeiro natural. Eu perguntei a Daniel se ele achava justo. Ele fechou a porta da sala dele e falou meu nome como se pedisse desculpa antes de me empurrar. Não é sobre justiça. É sobre fazer o negócio passar pelo board. Você sabe que Henrique não vai deixar uma mulher liderar uma aquisição de 120 milhões na frente dos investidores. Eu fiquei olhando para ele. Não chorei. Não porque não doesse, mas porque naquele escritório lágrimas viravam documento contra você. 2 dias depois, Mark me chamou para uma sala menor, sem janelas, carregando um café que não ofereceu dividir. Ele disse que eu continuaria muito envolvida no projeto, mas que a comunicação externa passaria por ele. Disse que eu era excelente nos detalhes, que ninguém estava negando isso. Depois encostou na cadeira e completou: Você sabe como essas coisas são. Alguns clientes precisam sentir que estão falando com o cara que vai apertar a mão no final. Eu me lembro de olhar para a mão dele, branca, limpa, inútil. A partir dali, comecei a fazer 2 versões de tudo. A versão oficial, enviada pelos canais normais, com Mark copiado e Daniel respondendo como se tivesse pensado primeiro. E a versão real, arquivada em uma pasta criptografada chamada temperatura de sala, com e-mails originais, comentários, registros de chamadas, versões de documentos, notas de reunião e capturas de tela das alterações. Não era vingança ainda. Era autoproteção. Vingança exige intenção. Naquele momento, eu só queria não desaparecer.
Henrique percebeu minha resistência antes de Daniel. Homens como ele têm faro para mulheres que param de pedir permissão por dentro. Numa reunião presencial com o comitê de investimento, ele me interrompeu quando expliquei o risco regulatório da Vellum Care. Disse que eu estava complicando uma conversa simples. E eu respondi, com calma, que o risco poderia atrasar o fechamento se não fosse endereçado antes da carta de intenção final. Ele sorriu sem humor e disse, Mariana, você é excelente em apontar buracos, mas fechar pontes é outra habilidade. Algumas frases não entram no corpo como insulto, entram como diagnóstico. Eu saí daquela reunião com o rosto quente, o estômago duro e as mãos frias. No banheiro do 27º andar, tranquei a cabine. Sentei na tampa do vaso e respirei pelo nariz até parar de tremer. Não me senti fraca por tremer. O corpo entende perigo antes do orgulho. Mas, quando levantei, lavei as mãos e olhei meu reflexo. Percebi uma coisa simples. Eu já tinha construído a ponte. Eles só queriam cortar meu nome da placa. A Vellum Care também começou a perceber. O fundador, Elliot Grant, era um homem reservado, engenheiro de formação, pouco interessado em teatro corporativo. M.U. McCall. Mark confundiu margem bruta com EBITDA ajustado e tentou rir do próprio erro. Elliot não riu. Apenas disse Mariana. Você pode responder. Houve uma pausa. Mark olhou para mim como se eu tivesse preparado uma armadilha. E eu respondi. Expliquei os números, o cronograma de integração e o impacto nos contratos hospitalares do Midwest. Elliot disse, obrigado. Era disso que eu precisava. Depois daquela chamada, Priya me mandou uma mensagem privada. Ele confia em você. Não, Mark. Eu li a frase 3 vezes. Confiança. Naquele nível, valia mais do que cargo. Mas também era perigosa. Se Henrique descobrisse que o vendedor preferia falar comigo, não me promoveria. Ele me tiraria da sala. E foi exatamente o que tentou fazer. Na manhã seguinte, recebi um convite atualizado para a reunião final com Vellum Care. Meu nome havia sido removido. No campo de observações, Daniel escreveu, Mariana will support offline. Eu fiquei olhando para aquelas 3 palavras. Support offline. Apoiar fora da sala. Era quase elegante. Se você não soubesse traduzir. Significava, faça o trabalho. Mas não seja vista. Significava, carregue a estrutura. Mas deixe outro receber o peso simbólico da vitória. Significava quando a foto sair no comunicado. Fique feliz por saber que sua planilha está escondida em algum lugar atrás dos sorrisos. Eu encaminhei o convite para meu e-mail pessoal. Não, eu não era amadora. Salvei PDF. Com cabeçalhos completos. Naquele mesmo dia, Henrique me chamou ao escritório dele. A sala ficava no canto mais caro do prédio, com vista para o lago e prateleiras cheias de prêmios que ele aceitava em nome de equipes que raramente mencionava. Ele não me ofereceu cadeira. Disse que eu precisava entender o momento, que a North Star estava prestes a fazer um movimento histórico, que distrações de ego poderiam prejudicar todos. Eu perguntei se meu ego era o problema ou se era minha presença na mesa. Elma olhou. E por um segundo, a máscara de executivo elegante escorregou. Você é talentosa, Mariana, mas talento não muda a percepção. Investidores desse porte esperam um certo tipo de liderança. Eu perguntei que tipo. Ele suspirou, como se eu o forçasse a ser cruel. Não transforme isso em pauta feminina. Mulheres são ótimas em diligência, integração, relacionamento. Mas fechar um deal de 120 milhões exige agressividade. A sala precisa acreditar que a pessoa no comando pode empurrar até o fim. Eu pensei em todas as noites sem dormir, em todas as ligações com advogados, em Elliot, ligando direto para mim porque Mark não sabia responder. Pensei no meu pai separando recibos por cor e dizendo para guardar a prova. Então fiz a pergunta mais calma que consegui. O senhor está dizendo que eu não posso liderar porque sou mulher? Henrique sorriu. Não um sorriso grande. Só o suficiente para mostrar que achava minha pergunta ingênua. Estou dizendo que mulheres inteligentes sabem onde são mais úteis. Aquilo virou o centro da história.
Não porque foi a frase mais cruel que ele disse, mas porque foi a mais honesta. Mulheres inteligentes sabem onde são mais úteis. Para Henrique, utilidade era obediência com diploma. Era competência sem assinatura. Era aceitar o canto da mesa e agradecer pela oportunidade de estar na sala, mesmo quando você mesma tinha comprado a mesa, montado a pauta e preparado o café. Eu saí do escritório dele com a garganta fechada e uma pasta invisível crescendo dentro de mim. Naquela noite, Elliot Grant me ligou fora do horário comercial. Eu estava no elevador do prédio, segurando a bolsa contra o peito, quando o telefone vibrou com um número de Minneapolis. Ele não fez rodeios. Mariana, ouvi que você não estará na reunião final. Eu disse que a estrutura da North Star havia mudado a liderança formal do processo. Houve silêncio. Depois ele falou: a estrutura da North Star pode fazer o que quiser. Eu não vendo minha empresa para Mark Donnelly. A porta do elevador se abriu no lobby, mas eu não saí. Fiquei parada, ouvindo a frase que mudaria tudo. Elliot continuou. Disse que Mark havia prometido termos que não estavam no contrato, minimizado cláusulas de retenção de funcionários e sugerido cortar metade da equipe técnica após o fechamento, embora nossa proposta oficial dissesse o contrário. Disse que Henrique parecia mais interessado no anúncio para o mercado do que na continuidade da empresa. E então fez uma pergunta simples. Você ainda está autorizada a falar por esse deal? Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito sim, por orgulho. Poderia ter tentado agarrar o controle com as mãos feridas. Mas controle real não nasce da mentira. Eu respirei e respondi. Oficialmente. Não. Elliot soltou uma risada curta. Amarga. Então talvez vocês não tenham um deal. A linha ficou muda por alguns segundos. Mas eu ainda ouvia a respiração dele. Quando ele voltou a falar, a voz estava mais baixa. Eu confio no seu trabalho. Não confio neles. E quero que isso fique registrado. Na manhã seguinte, antes das 8, encontrei um e-mail dele na minha caixa profissional. Com Daniel, Mark e Henrique copiados. O assunto era seco. Leadership Concern Velum Care Transaction. No corpo. Elliot dizia que a continuidade das negociações dependia da participação direta de Mariana Azevedo como lead estratégico, porque todas as premissas críticas, garantias operacionais e compromissos de integração haviam sido construídos com ela. Não havia emoção, não havia acusação de sexismo, só fatos. E fatos, quando escritos direito, têm dentes. O escritório inteiro mudou de temperatura antes do almoço. Daniel passou pela minha mesa sem olhar para mim. Mark fechou a porta da sala dele com força suficiente para fazer a divisória vibrar. Às 11h17. Recebi um convite para uma reunião emergencial do board. Título: Velum Care Escalation. Local Sala Atlas. Participantes: Henrique Vale, Daniel Price, Mark Donnelly. Jurídico interno. Compliance EU. Pela primeira vez em 15 meses, meu nome apareceu sem estar escondido atrás da palavra suporte. Eu caminhei até a sala Atlas com meu notebook, um caderno preto e a pasta criptografada salva em 2 lugares. Não porque eu planejava explodir tudo naquele dia. Ainda não. Mas porque aprendi que pessoas poderosas ficam mais perigosas quando percebem que alguém pequeno demais, na cabeça delas, tem alguma coisa que elas precisam. Henrique já estava sentado na cabeceira. Mark estava vermelho. Daniel parecia doente. A chefe de compliance, Ruth Bell, me observou com aquele olhar neutro de quem já sabe que a sala está mentindo antes de alguém falar. Henrique abriu a reunião sem cumprimentar. Disse que havia ruído, que clientes às vezes se apegavam a pessoas operacionais, que era papel da liderança corrigir percepções antes que elas virassem exigências. Depois olhou para mim. Mariana, você vai ligar para Elliot Grant e esclarecer que Mark lidera o fechamento. Vai dizer que qualquer impressão diferente foi mal entendido. Eu mantive as mãos sobre o caderno, senti meu coração bater no pulso e perguntei: o senhor quer que eu diga algo que não é verdade? O silêncio voltou. O mesmo silêncio da primeira reunião,
Só que dessa vez, ele tinha peso diferente. Henrique estreitou os olhos. Eu quero que você seja leal à empresa. A palavra leal ficou no ar como ameaça embrulhada em virtude. Mark se inclinou para a frente e disse que eu estava colocando meu ressentimento acima de um negócio de 120 milhões. Daniel murmurou meu nome, quase pedindo que eu cedesse. Ruth não disse nada. Apenas abriu a caneta e começou a anotar. Foi então que Henrique cometeu o erro que homens como ele cometem quando confundem poder com impunidade. Ele se levantou, ajeitou o paletó e falou devagar, para que cada pessoa absorvesse a lição. Vamos ser adultos. Mulheres não fecham deals desse tamanho. Elas ajudam a preparar, ajudam a suavizar, ajudam a organizar. Mas quando chega a hora de empurrar a caneta final, o mercado espera um homem na cadeira. Ele não gritou. Não precisava. A sala inteira ouviu. Eu não respondi imediatamente. Olhei para o caderno preto, para a caneta de Ruth, para o reflexo do lago na parede de vidro. Pensei no meu pé. Pensei nas versões dos documentos. Pensei no e-mail de Elliot, nas mensagens de Priya, nas promessas falsas de Mark, nos convites alterados, nos anexos apagados. Depois levantei os olhos para Henrique e entendi uma coisa com clareza fria. Ele achava que eu estava sozinha. Era por isso que falava daquele jeito. E eu fechei o notebook sem pressa. Tudo bem, eu disse. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu vou ligar para Elliot. Mark soltou o ar como se tivesse vencido. Daniel abaixou a cabeça. Henrique sorriu, satisfeito com a obediência que pensou ter acabado de arrancar. Mas eu ainda não tinha terminado. Coloquei a mão sobre o caderno preto e completei. Só preciso confirmar uma coisa antes. A ligação vai ser gravada pelo sistema da empresa. Como todas as chamadas externas da sala Atlas, o senhor quer que eu repita exatamente o que acabou de dizer. O sorriso dele desapareceu tão rápido que pareceu uma luz apagando. Henrique olhou para o telefone no centro da mesa, como se, de repente, aquele aparelho tivesse se tornado um animal vivo. Ele sabia que as chamadas externas da sala Atlas eram gravadas por política de governança, porque ele mesmo havia aprovado aquilo depois de um litígio caro com um antigo fornecedor. Por anos, ele usou sistemas, regras e termos técnicos como muralhas. Naquele instante, uma das muralhas virou janela, e pela primeira vez desde que entrei na North Star, eu vi medo sem maquiagem no rosto dele. Mark tentou rir. Foi um riso curto, seco, errado para o tamanho da sala. Mariana, não dramatiza. Todo mundo entendeu o que o Henrique quis dizer. Eu virei o rosto para ele devagar. Ótimo. Então não deve haver problema em repetir. Ruth Bell levantou os olhos da anotação, mas não disse nada. Daniel apertou a ponte do nariz, como se eu estivesse prestes a arruinar algo. Talvez estivesse. Só que não era o negócio. Era a mentira confortável, que eles chamavam de liderança. Henrique se sentou de novo. A voz dele veio mais baixa. Você está interpretando mal uma observação sobre percepção de mercado. Aquilo era típico. Primeiro dizem a frase. Depois chamam a frase de observação. Depois culpam você pela interpretação. Eu respirei. Abri o notebook e coloquei na tela o e-mail de Elliot Grant. A percepção de mercado, neste caso, é bem clara. O vendedor condicionou a continuidade do processo à minha liderança direta nas premissas estratégicas e operacionais. Ignorar isso coloca o fechamento em risco. Mark bateu a mão na mesa, não com força suficiente para parecer descontrolado, mas o bastante para lembrar a todos que ele esperava ser obedecido. Você alimentou isso. Você fez Elliot pensar que era indispensável. Eu olhei para a mão dele e pensei em quantas vezes homens chamam competência de manipulação quando ela pertence a uma mulher. Eu respondi às perguntas que você não soube responder. Falei, se isso me tornou indispensável, talvez o problema não seja meu. O ar mudou. Não ficou mais leve. Ficou mais perigoso. Henrique percebeu que a sala podia virar contra ele se continuasse atacando diretamente. Então mudou de estratégia. Sorriu para Ruth, depois para Daniel.
e falou como quem reconstruía uma ponte que acabara de incendiar. Ninguém aqui questiona o valor da Mariana. A questão é coordenação. Um negócio desse tamanho precisa de uma frente única. Eu conhecia aquela expressão. Frente única significava que eles queriam minha voz atrás da cortina e o rosto de Mark na fotografia. Ruth finalmente falou: para fins de registro, preciso entender a estrutura real de liderança do projeto. Mariana, você originou a oportunidade. Mark abriu a boca, mas Ruth levantou um dedo sem olhar para ele. A sala congelou. Eu respondi com datas. Nomes e arquivos. Novembro. Ligação de Priya Shah. Primeira tese enviada a Daniel. Análise de sinergias. Matriz de risco. Construção do modelo de aquisição. Não usei adjetivos. Não precisei. Quando a verdade tem cronologia, ela não precisa levantar a voz. Daniel começou a se mexer na cadeira. Ele sabia que parte da trilha passava por ele. Eu não queria destruí-lo naquele momento, mas também não estava mais disposta a protegê-lo de consequências que ele mesmo escolheu. Ruth pediu os documentos originais. Eu abri minha pasta oficial e mostrei as versões iniciais com meu nome nos metadados. Mark tentou dizer que estratégia é sempre trabalho coletivo. Eu concordei. Depois abri a segunda versão, aquela em que minhas notas foram copiadas para um memorando assinado por ele. O rosto de Mark perdeu cor em etapas. Primeiro a testa, depois a boca, depois aquele brilho arrogante dos olhos. Isso é normal em transações, ele disse. A equipe consolida materiais. Eu mantive a tela voltada para Ruth. Consolidação não troca a autoria em versão final, nem remove o nome da pessoa que criou a tese. Também não explica por que meu acesso à reunião final foi retirado menos de 24 horas depois que Elliot pediu que eu permanecesse como lead. Ruth anotou outra coisa. A caneta dela parecia uma sentença pequena. Henrique interrompeu com uma suavidade quase paternal. Mariana, cuidado com o tom. Você está transformando uma questão de processo em acusação. Aquilo me atingiu mais do que a frase sobre mulheres, porque era a punição antiga se eu apresentava fatos. Eu tinha tom, se eu discordava. Eu tinha ressentimento. Se eu me defendia, eu virava ameaça. Senti meu peito apertar. Durante um segundo, voltei ao banheiro do 27º andar, respirando para não tremer, mas aquela Mariana ainda achava que precisava caber. Eu não precisava mais. Eu fechei a pasta. O tom não muda os documentos. Foi a frase mais simples que eu disse naquela sala. E talvez a primeira que realmente feriu. Henrique ficou imóvel. Daniel olhou para mim como se finalmente entendesse que eu não estava pedindo aprovação. Ruth pediu uma pausa formal de 10 minutos para consultar o jurídico externo. Quando ela saiu, Henrique esperou a porta fechar e se inclinou para a frente. A cordialidade sumiu. Você não tem ideia do que está fazendo com sua carreira. Eu olhei para ele e senti uma calma que me assustou. Tenho. Sim. Mark soltou uma risada nervosa. Você acha que o Elliot vai te salvar? Ele quer vender a empresa. No final, ele vai aceitar quem assinar o cheque. Talvez ele acreditasse nisso. Homens como Mark acham que todo mundo tem preço porque eles mesmos nunca conheceram outro tipo de valor. Eu guardei o notebook na bolsa. Talvez, mas se ele aceitar, vai aceitar com os termos corretos. Não com promessas falsas feitas para fechar rápido. Foi a primeira vez que mencionei as promessas falsas em voz alta. Mark parou. Daniel fechou os olhos. Henrique demorou meio segundo a mais para reagir. E esse meio segundo foi confissão suficiente para mim. Eu sabia das promessas porque Elliot havia me contado, mas também porque Mark havia cometido o erro de enviar um rascunho por engano para um grupo de e-mail antigo, sem perceber que eu ainda estava nele. Pós-fechamento. Reduzimos engenharia sem alarde. A frase estava lá, crua, fria, contrária a tudo o que havíamos prometido. Quando Ruth voltou com o jurídico por telefone, a reunião mudou de forma. Já não era sobre minha lealdade, era sobre exposição. Eles queriam salvar o negócio sem admitir o motivo pelo qual ele quase caiu. O jurídico perguntou se havia risco de o vendedor alegar má-fé negocial. Ruth respondeu que sim. Caso compromissos paralelos
tivessem sido feitos fora da versão aprovada. Henrique disse que ninguém havia agido de má fé. Mark assentiu rápido demais. Eu permaneci em silêncio. Às vezes, a parte mais poderosa de uma sala é não ajudar mentirosos a organizar a mentira. No fim da tarde, decidiram que eu participaria da ligação com Elliot. Mas Mark continuaria como executive sponsor. Era uma solução covarde. Uma tentativa de me usar como garantia sem me reconhecer como liderança. Henrique falou a decisão como se fosse generosa. Você terá voz técnica. Mariana, não vamos transformar isso em teatro de crédito. A palavra crédito saiu da boca dele como se reconhecimento fosse vaidade infantil. Não moeda real no mundo que ele comandava. Eu aceitei a reunião, não aceitei a narrativa. A ligação aconteceu às 6h30. Elliot entrou primeiro. Priya entrou depois. Mark falou por 3 minutos e conseguiu parecer confiante para quem não conhecia os detalhes. Disse que a North Star estava alinhada, que a equipe valorizava a continuidade da Velum Care, que qualquer ruído interno havia sido resolvido. Então Elliot o interrompeu. Mariana, você pode confirmar que as garantias de retenção da equipe técnica permanecem na versão final. Mark virou o rosto para mim. Havia aviso nos olhos dele. Eu respondi. Permanecem. Desde que a cláusula 8.4 volte ao texto enviado em janeiro. Houve silêncio do outro lado. Priya abriu o documento. Elliot perguntou por que a cláusula havia sido alterada. Mark tentou dizer que era ajuste padrão de linguagem. Eu disse que não. Minha voz não tremeu. Mas meus dedos estavam frios sobre o teclado. Expliquei que a versão mais recente enfraquecia a obrigação de retenção e permitiria cortes logo após o fechamento, contrariando a premissa operacional apresentada à Velum Care. Não acusei Mark diretamente. Não precisava. A tela compartilhada mostrava as alterações. O nome dele aparecia no histórico do documento. Elliot não gritou. Pessoas que construíram uma empresa do zero raramente gritam quando percebem traição. Elas ficam quietas, porque estão calculando o tamanho do dano. Depois de quase 1 minuto, ele disse, então vocês estavam prestes a comprar minha empresa usando uma promessa que não pretendiam cumprir. Henrique entrou na chamada com sua voz de mármore. Elliot, isso é uma leitura injusta. Transações exigem flexibilidade. Elliot respondeu. Flexibilidade não é trocar a alma do acordo depois que ganham confiança. A chamada terminou sem fechamento. Não cancelada, não confirmada. Suspensa por 48 horas. Para qualquer pessoa de fora, era apenas uma pausa negocial. Para nós, foi terremoto. O banco ligou. Os advogados ligaram. O CEO da North Star, Robert Hale, que normalmente deixava Henrique operar como monarca, pediu uma reunião privada com compliance. A notícia vazou pelos corredores em formas distorcidas. Uns diziam que eu havia sabotado Mark. Outros diziam que Elliot se recusava a falar com homens. A verdade nunca circula primeiro. Primeiro circula a versão de quem está com medo dela. Na manhã seguinte, encontrei minha mesa quase limpa. Não limpa de objetos. Limpa de acesso. Meu login para a sala virtual da transação estava bloqueado. Meus convites desapareceram do calendário. A pasta compartilhada da Velum Care mostrava erro de permissão. Daniel me chamou à sala dele e fechou a porta devagar. Parecia 10 anos mais velho. Disse que a decisão tinha vindo de cima. Eu perguntei de quem. Ele não respondeu. Você está sendo colocada em licença administrativa enquanto revisamos preocupações sobre confidencialidade. A palavra confidencialidade quase me fez rir. Eles não podiam me punir por expor discriminação. Então escolheram uma palavra mais limpa. Confidencialidade. Como se eu tivesse vazado segredos. Quando apenas me recusei a mentir para o vendedor sobre cláusulas adulteradas, Daniel empurrou um documento para mim. Eu li cada linha antes de tocar na caneta. Licença remunerada. Restrição de contato com Velum Care. Proibição de acessar materiais internos. Cooperação com investigação. No final. Uma frase discreta dizia que a violação poderia resultar em demissão por justa causa. Daniel evitava meus olhos. Isso me deu mais raiva
do que se ele tivesse me atacado. Porque covardia educada ainda é covardia. Eu perguntei se ele acreditava que eu havia violado confidencialidade. Ele respirou fundo. Acho que você deixou as coisas escalarem. Eu olhei para ele como se visse, pela primeira vez, o tamanho exato daquele homem. Não. Eu deixei as coisas aparecerem. Ele engoliu seco. Não disse desculpa. Pessoas que dependem do sistema raramente pedem desculpa enquanto ainda esperam ser protegidas por ele. Saí da sala dele segurando a carta de licença, como quem segura um diagnóstico errado. No caminho até minha mesa, senti olhares grudando em mim. Alguns curiosos, alguns piedosos, alguns satisfeitos. Mark estava parado perto da área de café, conversando com 2 diretores. E fez questão de falar mais alto quando passei. É por isso que liderança emocional custa caro. Ninguém respondeu. Mas também ninguém o confrontou. A cultura da North Star não era construída só por homens como Henrique. Era mantida por todos que preferiam conforto à verdade. Eu peguei minha caneca, meu caderno preto e uma foto pequena do meu pai que ficava dentro da gaveta. O resto deixei. Não porque não importava, mas porque eu não queria carregar nenhum símbolo daquele lugar naquele momento. Quando passei pela catraca do lobby, meu crachá não funcionou. O segurança precisou liberar a saída manualmente. Aquilo me atingiu de um jeito humilhante e absurdo. Eu havia construído o maior deal do ano. E agora precisava que alguém apertasse um botão para eu sair do prédio. Na calçada, o vento cortava meu rosto. Mas eu fiquei parada antes de chamar o carro. Não chorei no escritório. Chorei ali, entre pessoas apressadas que não sabiam meu nome, com a pasta contra o peito e o telefone vibrando sem parar dentro da bolsa. Não era só raiva. Era luto. Eu estava enterrando a versão de mim que achava que, se fosse impecável o bastante, eles finalmente seriam justos. Essa versão tinha trabalhado demais. Tinha esperado demais. E naquela calçada de Chicago, ela finalmente se cansou. Minha irmã, Camila, atendeu na segunda chamada. Ela morava em Madison. Dava aula em uma escola pública e tinha a capacidade irritante de ouvir sem tentar consertar tudo em 5 segundos. Eu contei o básico. Henrique, Mark, Elliot, a licença. Quando terminei, ela ficou em silêncio. Depois disse, você guardou tudo. Eu fechei os olhos. Sorri pela primeira vez naquele dia. Pequeno e triste. Claro que guardei. Ela soltou o ar. Então não deixa eles escreverem o final. Nas 48 horas seguintes, a North Star tentou exatamente isso. Henrique enviou um memorando interno, falando sobre reorganização temporária da liderança transacional. Mark foi colocado como único porta-voz do projeto. Minha licença virou rumor. Depois aviso. Depois, lição. Uma analista chamada Sophie me mandou uma mensagem de um número pessoal. Eles disseram que você quase destruiu o deal por causa de crédito. Eu encarei a tela por muito tempo antes de responder. Obrigada por me contar. Não expliquei. Ainda não era hora. Enquanto isso, Elliot não assinou. Essa foi a primeira consequência que eles não conseguiram maquiar. A Vellum Care adiou a reunião com o banco. Priya cancelou um jantar de alinhamento. O jurídico externo da North Star começou a pedir históricos completos de documento. Ruth me escreveu por e-mail pessoal, com linguagem cuidadosamente neutra, solicitando que eu preservasse qualquer registro relevante ao processo. Aquilo era pequeno, mas importante. Compliance não pede preservação de registro quando acredita que tudo é apenas drama. Pede quando sente fumaça atrás da parede. No terceiro dia de licença, recebi uma caixa enviada por motoboy, sem remetente visível. Dentro havia meu caderno preto, que eu tinha levado comigo, e também uma cópia impressa do memorando de Mark com minhas notas originais anexadas por engano. No topo da primeira página, alguém havia escrito à mão. Não fui corajosa na sala. Desculpa, Iswook, Sophie, a analista júnior que quase nunca falava nas reuniões, a que sempre sentava perto da porta, a que talvez tivesse entendido, antes de muitos, que silêncio também deixa hematomas. Eu sentei no chão da sala do meu apartamento e espalhei os papéis em volta.
O símbolo central da minha vida naquele momento não era mais a sala Atlas. Era aquela pasta. Uma pasta comum, preta, com elástico gasto, cheia de datas, nomes e pequenas verdades que ninguém esperava que eu tivesse mantido. Ali estavam os convites alterados, os metadados, as mensagens de Priya, a versão de janeiro da cláusula 8, se, o rascunho de Mark sobre cortes pós-fechamento e, talvez mais importante, o padrão, porque uma ofensa isolada pode ser negada como mal-entendido. Um padrão exige explicação. Eu montei uma linha do tempo de 7 anos. Não incluí tudo. Dor demais confunde o leitor. Escolhi o que provava sistema projetos originados por mim e creditados a homens. Reuniões de fechamento das quais fui removida. Avaliações com palavras como intensa, afiada, pouco flexível. Sempre ao lado de resultados excelentes. Promoções negadas por falta de presença executiva. E-mails em que Henrique recomendava um rosto mais adequado para clientes tradicionais. Na noite do 4º dia, Robert Hale, o CEO, me ligou. Eu quase não atendi. Robert era educado, progressista em público e convenientemente distante em privado. Um homem que acreditava ser bom porque não fazia pessoalmente as coisas ruins que permitia. Ele perguntou como eu estava. Respondi que preferia discutir fatos. Ele suspirou. Disse que a situação era delicada, que Henrique estava preocupado com a estabilidade da empresa, que o negócio da Velum Care não podia morrer por conflito interno. Depois veio a frase real. Precisamos de você para salvar isso. Eu fiquei olhando para a janela escura, onde meu reflexo parecia mais cansado do que eu queria admitir. Salvar o quê? Exatamente, Robert. Hesitou. O relacionamento com Elliot. Ele deixou claro que só retoma se você estiver envolvida. Eu perguntei se minha licença havia acabado. Ele disse que ainda não formalmente. Perguntei se Mark continuaria liderando. Ele disse que isso estava sendo avaliado. Perguntei se Henrique havia retirado o comentário sobre mulheres não fecharem deals. O silêncio dele foi cumprido. Mariana, precisamos ser pragmáticos. Pragmático. Mais uma palavra bonita usada para pedir que a pessoa ferida limpe o sangue antes que manche o tapete. Eu senti a raiva subir. Quente. Quase boa. Mas não deixei que ela falasse por mim. Robert, vocês me colocaram em licença. Bloquearam meus acessos. Insinuaram violação de confidencialidade e permitiram que minha reputação fosse destruída internamente. Agora querem que eu volte. Sem título. Sem correção pública e sem consequência para quem alterou documentos críticos. Isso não é pragmatismo, é reutilização. Ele não gostou da palavra. Eu ouvi na respiração dele. Disse que eu estava assumindo uma postura adversarial. Eu respondi que estava assumindo uma postura documentada. Foi a primeira vez que usei a palavra que mudaria a conversa. Documentada. Robert ficou quieto. Eu não ameacei. Não disse que tinha provas. Não disse que poderia expor Henrique. Apenas falei. Qualquer próxima conversa sobre minha participação precisa acontecer por escrito, com compliance copiada. Depois desliguei antes que minha voz revelasse o quanto minha mão tremia. Na manhã seguinte, um e-mail chegou com 3 nomes copiados, Robert, Ruth e o jurídico externo. O assunto era Velum Care Proposed Path Forward. Eles queriam me reintegrar como consultora interna temporária da transação, mantendo a licença em revisão e sem alterar a liderança oficial. Li aquilo 2 vezes. Depois 3. Era a mesma sala, a mesma mesa, a mesma cadeira no canto, só com uma fita mais bonita amarrada. Minha resposta teve 4 linhas. Não participarei de negociações sob uma estrutura que falseia minha função real. Favor esclarecer autoridade, responsabilidade e registro de crédito. Dessa vez, quem respondeu não foi Robert. Foi Elliot Grant. Ele havia sido copiado por engano por alguém do jurídico. Ou talvez não por engano nenhum. A mensagem dele chegou às 11h52. Para ser claro, a Velum Care não retomará negociações com North Star, enquanto Mariana Azevedo não tiver autoridade formal sobre os pontos estratégicos acordados.
Não aceitaremos comunicação intermediada por Mark Donnelly. A confiança foi danificada por alterações documentais não aprovadas. Eu li a última frase com o coração batendo devagar demais. A confiança foi danificada. Não minhas emoções. Não meu tom. Não meu ego. Confiança. A palavra que movimenta dinheiro, reputação e assinatura. Pela primeira vez. O dano que eles fizeram em mim começou a custar algo que eles entendiam. E mesmo assim, eu sabia que Henrique não recuaria facilmente. Homens como ele preferem perder milhões a admitir que uma mulher viu a sala com mais clareza do que eles. Naquele fim de tarde, recebi uma mensagem de Sophie. O board vai se reunir amanhã. Estão tentando culpar você oficialmente. Logo depois, outra mensagem apareceu. Era de Priya. Apenas uma frase e um anexo. Acho que você deve ver isso antes deles. O arquivo era uma gravação de voicemail encaminhada por Elliot. A voz de Henrique soou no meu apartamento. Baixa e controlada, mas venenosa. Elliot, não deixe uma diretora ambiciosa transformar um excelente negócio em espetáculo. Mariana é competente, mas emocionalmente investida demais. Nós colocaremos um adulto na cadeira e tudo volta ao normal. Eu ouvi até o fim sem me mexer. Então toquei de novo. Ouvi a gravação 5 vezes antes de aceitar que não era a minha imaginação tentando transformar dor em prova. A voz era dele. A cadência era dele. A falsa paciência era dele. Colocaremos um adulto na cadeira. A frase ficou presa na minha sala como cheiro de fumaça depois de incêndio. Henrique não estava apenas tentando me tirar do negócio. Ele estava tentando me transformar. Para Elliot. Na mulher instável que ele sempre dizia que eu era. Naquela noite, dormi 2 horas. Não por medo de perder o emprego. Essa parte já parecia pequena demais. O que me manteve acordada foi entender que eles estavam construindo um arquivo contra mim, enquanto eu construía um arquivo contra a mentira. Era uma corrida silenciosa. E a diferença era simples. Eles tinham títulos. Eu tinha documentos. Eles tinham a sala. Eu tinha a linha do tempo. Eles tinham a versão oficial. Eu tinha a versão que respirava por baixo dela. Às 7h20 da manhã, enviei a gravação para Ruth Bell, com cópia para o jurídico externo e uma frase só, preservando registro relevante à investigação em andamento. Não escrevi indignação. Não escrevi que aquilo era assédio, retaliação ou difamação. Essas palavras poderiam vir depois. No lugar certo, com pessoas pagas para discuti-las. Naquele momento, eu queria que a gravação entrasse no sistema antes que alguém dissesse que ela não existia. Provas não servem se ficam guardadas como dor privada. Ruth respondeu 15 minutos depois. Recebido, por favor. Não encaminhe externamente. Eu li a frase e quase ri. Externamente. Como se o perigo fosse eu. Não o Sherman ligando para um vendedor para me descredibilizar por trás. Ainda assim, respondi. Entendido. Aguardarei instruções formais por escrito. Aquela frase parecia obediência. Mas era cerca. Eu estava cansada de conversas por telefone que depois viravam mal-entendido. A partir daquele dia, tudo o que importava teria rastro. Às 9. Robert me pediu uma reunião virtual. Desta vez, Ruth estava presente. Também havia uma advogada externa chamada Alison Crane. Rosto calmo, cabelo preso, olhos de quem não desperdiçava palavras. Robert começou dizendo que a empresa estava comprometida com um processo justo. Eu deixei ele terminar. Pessoas em crise adoram usar justo antes de pedir algo injusto. Quando ele disse que minha participação era essencial para estabilizar a relação com Vellum Care, eu perguntei qual seria minha autoridade formal. Alison Ohow para Robert. E ele desviou. Ruth falou no lugar dele. Estamos avaliando uma nomeação temporária como Acting Transaction Lead. Acting. Temporária. Uma cadeira emprestada enquanto precisavam apagar o fogo. Eu não rejeitei. Só perguntei se Mark continuaria no projeto. Robert respondeu que Mark ficaria em função consultiva. Eu perguntei se Henrique permaneceria envolvido nas comunicações com o vendedor. Alison entrou pela primeira vez, dado o voicemail recebido.
Recomendamos que o Sr. Vale não tenha contato direto com Velum Care até conclusão da revisão. Aquela frase foi pequena. Foi enorme. Houve um silêncio pesado do outro lado da tela. Eu percebi que Robert estava ouvindo seu próprio império interno se reorganizar em tempo real. Henrique, o homem que decidia quem sentava onde, seria afastado de uma transação que ele considerava vitrine pessoal. Não por moral, por risco. Era triste admitir, mas eu já não precisava que fizessem o certo por bondade. Precisava que fizessem o certo porque a alternativa ficara cara demais. Às vezes, a justiça entra pela porta dos fundos usando crachá de compliance. Eu concordei, em uma condição adicional, qualquer retorno meu teria de incluir uma comunicação interna, corrigindo a narrativa de licença por confidencialidade. Robert endureceu o rosto. Isso pode expor a empresa. Eu inclinei a cabeça. A narrativa atual me expõe. Ele disse que precisávamos evitar linguagem acusatória. Eu respondi que não estava pedindo acusação. Estava pedindo precisão. Mariana Azevedo retorna ao projeto Velum Care como Acting Transaction Lead, enquanto a empresa revisa a governança da transação. Allison anotou. Ruth também. Robert parecia ter engolido vidro. No fim da reunião, Allison pediu que eu enviasse minha linha do tempo e todos os materiais de suporte por canal seguro. Eu já tinha tudo pronto. 7 anos reduzidos a uma pasta limpa, organizada. Impossível de chamar de explosão emocional. Cada documento tinha data, fonte, contexto e relevância. O nome da pasta ainda era Temperatura de Sala. Mas antes de enviar, eu renomeei para Governance Record. Crescimento. Descobri. Às vezes é apenas trocar um nome íntimo por um nome que advogados respeitam. Voltei ao prédio da North Star no dia seguinte, não como reintegrada feliz, como alguém entrando em uma casa que pegou fogo e ainda cheira a cortina queimada. O segurança do lobby olhou meu crachá com cuidado demais antes de liberar a catraca. No elevador, 2 pessoas do setor financeiro pararam de conversar quando entrei. Eu vi meu reflexo na porta metálica blazer cinza. Cabelo preso, rosto calmo. Por dentro, eu ainda sentia a calçada fria do dia em que saí. Minha mesa estava intacta, mas diferente. Alguém tinha colocado de volta um pequeno vaso de suculenta que eu quase nunca regava direito. Ao lado, havia um envelope branco sem nome. Dentro, um bilhete de Sophie. Eles disseram que você voltou porque implorou. Eu sei que não. Guardei o bilhete dentro do caderno preto. Não porque fosse prova corporativa. Porque, em ambientes assim, uma única pessoa dizendo, eu sei, pode impedir que você enlouqueça com a versão que estão tentando colar na sua pele. Às 10, recebi o comunicado interno. Era exatamente a frase que eu havia proposto. Com 2 palavras suavizadas por Robert. Mas suficiente. Acting Transaction Lead. Revisão de governança. Mark em função consultiva. Henrique ausente da lista de participantes. O e-mail correu pelo escritório como eletricidade. Portas se abriram. Cabeças apareceram. Meus convites voltaram ao calendário. Agora com meu nome no topo. Não era a vitória final. Era uma chave girando na fechadura. E eu sabia que alguém, em algum lugar do prédio, estava odiando o som. A primeira reunião com Elliot, depois da suspensão, foi diferente de todas as anteriores. Ele entrou na chamada sem sorriso. Priya também. Eu comecei pedindo desculpas pelo ruído e pelo desgaste. Mas não pedi desculpas por coisas que eu não tinha feito. Essa diferença importa. Disse que revisamos a cláusula 8. Se restauramos as garantias de retenção e criamos um anexo operacional vinculante ao preço final. Elliot ouviu sem interromper. Quando terminei, ele perguntou, você tem autoridade para assinar o framework? Eu respondi, tenho. A palavra saiu simples. Tenho. Não vou verificar. Não Mark vai confirmar. Não a liderança está alinhada. Tenho. Elliot percebeu. Priya percebeu. Até o advogado dele, que quase nunca mudava de expressão. Levantou os olhos. Em negócios, a autoridade tem som. Ela não precisa ser alta. Precisa ser reconhecida. Naquela hora, eu entendi
Por que Henrique lutou tanto para me negar aquilo? Não era só misoginia antiga. Era medo de que, ao me ouvirem com autoridade, todos percebessem que a cadeira nunca tinha pertencido naturalmente aos homens que ocupavam. Trabalhamos 12 horas naquele dia. Ajustamos a estrutura de pagamento. Amarramos marcos de retenção. Colocamos penalidades por cortes antecipados e criamos um comitê pós-fechamento com representantes da Vellum Care. Foi trabalho duro, técnico, sans glamour. O tipo de trabalho que homens como Mark chamavam de detalhe, até descobrirem que detalhe decide se um negócio vive ou vira processo judicial. Às 8 da noite, Elliot disse que estava pronto para recomendar a assinatura ao board dele. Eu agradeci. Desliguei a câmera e fiquei imóvel por alguns segundos. Não chorei, não naquele momento. Apenas apoiei as duas mãos na mesa e deixei o peso passar pelos braços. Fechar um negócio não é apertar mãos diante de fotógrafos. É sobreviver a centenas de pequenas decisões onde a mentira tenta parecer eficiência. É proteger pessoas que nem sabem seu nome. É perceber que a cláusula escondida no meio da página pode significar 50 engenheiros desempregados em 6 meses. Talvez eu sempre tivesse fechado negócios, só nunca tinham deixado a placa na porta dizer isso. Na manhã seguinte, Mark apareceu na entrada da minha sala temporária. Sim, temporária. Porque ninguém sabia onde me colocar quando a mulher que apoiava offline virou lead. Ele não pediu para entrar. Entrou, fechou a porta com cuidado e sorriu como se estivéssemos em uma negociação cordial. Você está gostando disso? Não está. Eu continuei olhando para a tela por alguns segundos antes de responder. Do que? Ele apontou para o corredor. Do show. Da piedade, do papel de vítima que virou poder. Ali estava. O ressentimento dele nu. Sem linguagem corporativa. Mark não estava ferido por perder o controle do deal. Estava ferido porque eu não havia aceitado a posição que tornava o mundo dele confortável. E eu fechei o laptop. Saia da minha sala. E ele riu. Mas os olhos estavam duros. Cuidado. Mariana. Henrique ainda é chairman. Robert ainda precisa dele. E quando isso acalmar, todo mundo vai lembrar que você fez a empresa sangrar na frente de um vendedor. Eu levantei. Não rápido, não dramaticamente. Só levantei. Você alterou cláusulas críticas. Assumiu crédito por trabalho que não fez. E tentou me usar como escudo técnico enquanto mentia para o fundador de uma empresa inteira. Minha voz ficou baixa. Não confunda a empresa sangrando com você, sendo finalmente cortado. O rosto dele mudou. Por um segundo. Pensei que ele fosse gritar. Mas homens como Mark sabem escolher plateia. Sem plateia. Ele era só um homem encurralado por frases exatas. Ele abriu a porta e saiu sem bater. Isso me deu mais satisfação do que deveria. À tarde, Sophie pediu para falar comigo. Veio com uma pasta azul grudada contra o peito e o tipo de nervosismo que eu reconheci imediatamente. Ela tinha 26 anos, olhos claros, cabelo preso torto, e aquela postura de quem tenta ocupar menos espaço do que o próprio corpo exige. Entrou, sentou na ponta da cadeira e disse: "Eu acho que tenho mais coisas." Não pressionei. Não inclinei o corpo como interrogadora. Apenas esperei. Ela respirou fundo e colocou a pasta sobre a mesa. Dentro havia impressões de mensagens internas. Mark, pedindo para uma analista remover meu nome de slides antes de apresentações ao comitê. Daniel orientando que determinados anexos fossem atribuídos à equipe sênior. Um e-mail antigo de Henrique, a Robert, dizendo que eu era útil demais para perder, mas inadequada como rosto externo em negociações dominadas por homens tradicionais. Li essa frase 2 vezes. Útil demais para perder. Inadequada como rosto. Eu não sabia se sentia nojo ou alívio por finalmente ver escrito aquilo que meu corpo sabia há anos. Sophie começou a chorar antes de terminar. Disse que viu muita coisa. Que ficou calada porque precisava do emprego. Que tinha empréstimos. Que a mãe estava doente. Eu não disse que tudo bem, porque não estava. Mas também não a condenei com a facilidade que eu gostaria. Sistemas ruins sobrevivem porque ensinam pessoas boas a calcular o preço da coragem.
Eu apenas empurrei uma caixa de lenços e falei: obrigada por trazer. Agora faça uma cópia para você e entregue pelo canal seguro da Alison. Ela assentiu. Antes de sair. Parou na porta e disse: ele falou de você ontem. Eu sabia quem era ele. O que disse? Sophie apertou a pasta contra o corpo. Que você era uma lição perigosa para as mulheres jovens da empresa. Sorri sem alegria. Talvez ele esteja certo. Ela me olhou assustada. Completei. Só errou o tipo de lição. Quando a porta fechou, fiquei olhando para a frase na minha tela. Útil demais para perder. Inadequada como rosto. Era o resumo de muitas carreiras femininas. Escrito por um homem que achava aquilo estratégia. No fim da semana, a aquisição voltou aos trilhos. O framework foi aprovado pela Vellum Care. Os bancos ajustaram financiamento. Os advogados prepararam assinatura para segunda-feira, internamente. Porém, a North Star parecia um prédio com canos estourados atrás das paredes. Ninguém dizia nada diretamente. Mas todo mundo ouvia a água correndo. Compliance entrevistava pessoas. O jurídico coletava e-mails. Robert evitava o corredor executivo. Henrique não apareceu no escritório por 3 dias. Alegando compromissos externos, Mark foi removido de 2 reuniões sem explicação pública. Na sexta à noite, recebi um convite. Inesperado, reunião extraordinária do board. Na segunda, 2 horas antes da assinatura do deal. Pauta Governance, Review and Transaction Authorization. Participantes board completo. CEO. Jurídico externo. Compliance. Acting Transaction Lead. Eu li aquilo sentada no escuro do meu apartamento. Sem ligar as luzes. A sala Atlas voltaria a ser palco. Só que agora havia um vendedor esperando do lado de fora. Um negócio de 120 milhões preso à integridade da empresa. E uma pasta azul que Henrique não sabia que existia. Camila veio para Chicago no domingo. Trouxe comida, vinho barato e uma expressão de irmã mais velha. Embora fosse 3 anos mais nova, espalhamos papéis na minha mesa da cozinha como se preparássemos uma defesa de tese. Ela não entendia todos os termos financeiros, mas entendia a humilhação com precisão cirúrgica. Quando leu a frase "mulheres inteligentes sabem onde são mais úteis", ficou imóvel. Depois disse: ele achou que isso era uma parede. Eu perguntei o que ela queria dizer. Camila tocou a página. Na verdade, é uma porta. Naquela noite, ensaiei minha fala uma vez. Só uma. Não queria parecer decorada. Queria parecer inevitável. Minha intenção não era fazer discurso feminista para homens que passariam a vida inteira chamando aquilo de sensibilidade geracional. Minha intenção era mostrar risco, padrão e consequência. Mostrar que Henrique não era uma relíquia charmosa com opiniões antigas. Era um problema de governança. Mostrar que Mark não era apenas vaidoso. Era um risco transacional. Mostrar que minha exclusão não era um ferimento pessoal isolado. Era a causa operacional de quase perderem 120 milhões. Segunda-feira, chegou sem drama visível. O céu estava cinza. O trânsito estava normal. O café do escritório continuava ruim. Achei ofensivo o mundo não marcar certas manhãs com algum sinal externo. Entrei no prédio às 7h40. Sophie estava no lobby, fingindo olhar o celular. Quando passei, ela sussurrou: Alison, já está lá. Eu a senti. No elevador. Segurei a pasta preta com uma mão e a pasta azul com a outra. Uma continha o que fizeram comigo. A outra continha o que fizeram com todas nós. A sala Atlas estava quase cheia quando cheguei. Robert sentava à esquerda da cabeceira. Não nela. Henrique estava na cabeceira. Claro, como se posição física pudesse restaurar a autoridade moral. Mark estava 2 assentos abaixo. Rígido, mandíbula apertada. Ruth e Alison ocupavam o lado oposto, com pastas abertas e gravadores corporativos sobre a mesa. 3 membros independentes do board participavam por vídeo. 2 estavam presentes. O ar tinha cheiro de café, couro e gente tentando parecer calma enquanto calculava a exposição. Henrique abriu a reunião antes de Alison. Foi a última tentativa dele de controlar a moldura. Disse que a empresa havia passado por dias desnecessariamente turbulentos.
que a transação Veluncare continuava a prioridade e que algumas questões internas não deveriam obscurecer décadas de liderança. Falou de reputação, falou de lealdade, falou de cuidado com narrativas destrutivas. Em nenhum momento falou de documentos alterados. Voicemail. Exclusão. Ou da frase que havia dito sobre mulheres. Para ele, a verdade ainda era um detalhe inconveniente que podia ser adiado. Alison esperou. Não interrompeu. Quando ele terminou, ela ajustou os óculos e disse: Obrigada, Sr. Vale. Antes da autorização final da transação, precisamos registrar as conclusões preliminares da revisão. Henrique contraiu a boca. Mark olhou para Robert. Robert olhou para a mesa. Eu mantive as mãos sobre as pastas. Meu coração batia forte, mas não desordenado. Havia medo. Sim. Coragem não é a ausência dele. É decidir que o medo não será mais o advogado do seu silêncio. Alison começou pelos fatos transacionais. Originação da oportunidade por mim. Remoção posterior do meu nome em materiais internos. Alteração da cláusula 8. 4 por Mark, sem aprovação alinhada ao vendedor. Condicionamento da Veluncare à minha participação formal. Voicemail de Henrique, tentando me descredibilizar junto ao vendedor. Cada ponto veio acompanhado de documento. Data e fonte. Não havia adjetivos. Era uma autópsia sem sangue aparente. E justamente por isso, ninguém podia chamar de espetáculo. Henrique tentou interromper no voicemail. Disse que suas palavras foram tiradas de contexto. Alison perguntou qual contexto justificaria chamar uma diretora de emocionalmente investida demais para remover lá da cadeira diante de um vendedor que confiava nela. E ele abriu a boca. Fechou. Depois disse que estava protegendo a empresa. Eu quase consegui prever a palavra seguinte: lealdade. Ele a usou de novo. Disse que lealdade exigia evitar personalização de conflitos. Foi aí que Ruth virou uma página e leu. Voz calma. O e-mail antigo. Útil demais para perder, mas inadequada como rosto externo. A sala ficou tão quieta que ouvi o ar-condicionado. Henrique não olhou para mim. Olhou para Ruth, como se a traição fosse ela ter lido. Não, ele ter escrito. Um dos membros independentes do board, uma mulher chamada Elaine Porter, perguntou quando aquele e-mail havia sido enviado. Ruth respondeu 2 anos antes, em avaliação de promoção para Managing Director. Elaine virou o rosto para Robert, e ela foi promovida. Robert demorou 1 segundo. Não. Elaine voltou os olhos para mim. Não havia pena ali. Havia cálculo. E talvez respeito. Mark tentou se salvar, separando seu caso do de Henrique. Disse que qualquer alteração de cláusula foi parte de uma negociação agressiva. Que Mariana estava sendo tratada como heroína por simplesmente fazer seu trabalho. Que ele havia sido pressionado por prazos irreais. Eu abri a pasta azul pela primeira vez. Minha mão não tremeu. Puxei a impressão do rascunho dele. Pós-fechamento. Reduzimos engenharia sem alarde. Coloquei sobre a mesa e deslizei para Alison. Essa é a negociação agressiva a que ele se refere. Ele ficou vermelho. Disse que era brainstorming interno. Eu respondi: brainstorming não é problema. Apresentar ao vendedor uma garantia de retenção enquanto prepara uma versão que permite o oposto é o problema. Elliot não estava na sala, mas sua ausência parecia ocupar uma cadeira. A aquisição inteira dependia de confiança. E Mark havia tratado confiança como embalagem descartável. Robert finalmente falou, pedindo que focássemos na autorização do deal. Hélène Aucortu, a autorização depende de sabermos quem está autorizado a representar esta empresa sem criar risco. E então todos olharam para mim. Não foi uma escolha sentimental. Não foi reparação. Foi necessidade. Mas necessidade, quando apoiada por verdade, ainda pode virar justiça. Alison pediu minha recomendação como Acting Transaction Lead. Eu poderia ter usado aquele momento para ferir. Poderia ter listado insultos, humilhações, noites sem dormir. Mas eu sabia que, se chorasse ali, eles chamariam de catarse. Se gritasse, chamariam de prova.
Então abri meu caderno preto na página marcada e falei como quem lê termos de contrato. Não feridas antigas. Minha recomendação é autorizar a assinatura da aquisição Velum Care apenas sob 3 condições: restauração integral das garantias acordadas, comunicação direta ao vendedor, reconhecendo minha autoridade formal, até o fechamento e afastamento de Mark Donnelly e Henrique Vale de qualquer contato com Velum Care durante o processo. Além disso, recomendo que a revisão de governança continue separadamente, porque o padrão documentado não começou nesta transação. Quando terminei, não havia como colocar a frase de volta na minha boca. Ela ficou na mesa, clara, inteira. Henrique olhou para mim com ódio limpo. Sam Vernis, depois de tudo que esta empresa fez por você, a frase veio baixa, mas cortou fundo, porque era a frase antiga de todos os sistemas que cobram gratidão por permitir que você sobreviva dentro deles. Eu senti meu rosto aquecer, mas minha voz saiu tranquila. Esta empresa pagou meu salário. Eu entreguei meu trabalho. Não confunda contrato com favor. Elaine baixou os olhos para esconder algo que talvez fosse um sorriso. Robert não sorriu. Henrique muito menos. A votação preliminar começou. Autorização do deal com as condições recomendadas. Continuação da revisão de governança. Afastamento temporário de Henrique das comunicações transacionais. Remoção de Mark do projeto. Os votos apareceram na tela ou foram ditos à mesa. Sim. 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 Robert hesitou antes de votar, mas também disse sim. Henrique não votava naquela matéria por conflito identificado por Allison. À cabeceira da mesa, pela primeira vez. Não decidiu nada. A reunião ainda não tinha acabado quando meu telefone vibrou. Uma mensagem de Elliot. Enviada para mim e Priya. Estamos prontos para assinar quando você estiver. Eu olhei para a tela por um instante. Depois para a sala Atlas, onde Henrique ainda estava sentado na cadeira mais importante, sem poder mover o negócio mais importante. O círculo não estava completo, mas começava a fechar. Eu guardei o telefone e ouvi Allison marcar a assinatura para as 3 da tarde. Foi então que Henrique se levantou. Henrique ficou de pé devagar, como se ainda esperasse que a sala se reorganizasse ao redor do movimento dele. Durante décadas, bastava ele levantar para as pessoas entenderem que a conversa tinha acabado. Mas naquela manhã, ninguém fechou pasta. Ninguém desligou tela. Ninguém correu para abrir a porta. Allison apenas ergueu os olhos e disse: Senhor Vale. A reunião ainda está em andamento. A frase foi educada. Por isso mesmo, foi brutal. Ele olhou para ela como se uma advogada externa tivesse esquecido seu lugar no próprio reino dele. Depois virou para Robert. Você vai permitir isso? Robert não respondeu na hora. E aquele atraso foi uma traição nova para Henrique. Eu vi o momento exato em que ele percebeu que poder emprestado pela conveniência pode ser retirado pela conveniência também. Robert ajeitou a gravata, pálido, e disse: Henrique, sente-se. Precisamos encerrar o registro corretamente. A boca de Henrique endureceu. Mark, 2 assentos abaixo. Parecia alguém esperando que o chão abrisse, mas não o suficiente para engoli-lo antes de ser visto. Eu permaneci sentada. Não havia nada mais perigoso para Henrique do que eu não reagir. Durante anos, ele me ensinou que qualquer emoção minha poderia ser usada como prova de inadequação. Então, naquele momento, eu lhe dei o que ele mais odiava, uma mulher calma, diante do colapso dele. Ele não se sentou. Em vez disso, apoiou as 2 mãos na mesa e olhou diretamente para mim. Você acha que ganhou? Mariana. A pergunta veio com veneno, mas também com desespero. Eu poderia ter respondido que sim. Poderia ter dito que ele se expôs sozinho. Poderia ter citado a frase sobre mulheres. A cadeira, a humilhação. Mas vitória. Aprende. Não é quando você finalmente pode ferir de volta. Vitória é quando você não precisa mais explicar sua humanidade para quem lucrou, negando ela. Eu acho que a empresa tomou uma decisão para proteger a transação. Respondi. Só isso. A neutralidade da frase pareceu irritá-lo mais do que um insulto, porque eu estava usando a linguagem dele.
sem medo dele. Henrique soltou uma risada baixa. Não finja que isso é governança. Isso é ambição. Pela primeira vez. Elaine Porter falou sem levantar o tom. Ambição não alterou cláusulas contratuais. Ambição não deixou voicemail depreciativo para um vendedor. Ambição não removeu nomes de documentos. A sala absorveu aquelas 3 frases como golpes secos. Mark abriu a boca. Mas Allison o interrompeu antes que ele produzisse outra névoa corporativa. Sr. Donnelly, sua oportunidade de complementar o registro será formalizada por escrito. Aquilo significava: pare de falar antes de piorar. Ele entendeu. Henrique também. Por um instante, vi nos olhos dele algo que talvez fosse surpresa genuína. Não por ter sido contestado, mas por ter sido contestado por várias pessoas ao mesmo tempo, sem que nenhuma delas parecesse pedir desculpa. Ruth colocou um documento sobre a mesa. Precisamos da confirmação de recusa de participação do Sr. Vale na autorização final. Dado o conflito indicado, Henrique olhou para o papel como se fosse uma ofensa física. Eu fundei metade do relacionamento institucional que mantém esta empresa viva. Ruth respondeu. Isso não elimina conflito. A caneta dela ficou parada ao lado da folha. A mesma caneta que, portanto, na primeira reunião, apenas anotava. Agora, ela exigia. Pequenas ferramentas mudam de significado quando a mão que as segura decide parar de decorar silêncio. Ele assinou porque não assinar teria sido pior. Fez isso com movimentos duros, quase rasgando a página. Depois empurrou o documento de volta e saiu da sala sem pedir licença. A porta fechou com força suficiente para fazer uma das telas tremer. Ninguém falou por alguns segundos. Não houve aplauso. Não houve música invisível. A vida real raramente entrega catarse limpa. Ela entrega uma sala cheia de adultos olhando para os destroços e fingindo que sabem qual é o próximo procedimento. Allison retomou a reunião. Isso, mais do que qualquer frase, confirmou a queda de Henrique naquele momento. O mundo não parou para sua saída. A pauta continuou. O negócio continuou. A empresa continuou. Homens como ele constroem mitos ao redor da própria indispensabilidade. Mas o calendário corporativo é cruel. Ele aceita substituições mais rápido do que o ego humano suporta. Às 11h40, tínhamos autorização final. Às 3, eu estaria na chamada de assinatura. Entre uma coisa e outra, ainda havia um incêndio a apagar. Robert pediu para falar comigo a sós depois da reunião. E eu recusei sem dramatizar. Com Ruth ou Allison presentes. Ele pareceu ofendido, mas não discutiu. Fomos para uma sala menor, com paredes de vidro fosco e uma mesa redonda que tentava parecer colaborativa. Robert começou dizendo que reconhecia que a situação havia sido mal conduzida. Mal conduzida era uma expressão tão pequena para o tamanho do que fizeram que quase me deu náusea. Ainda assim, deixei ele continuar. Ele disse que a empresa precisaria de estabilidade depois da assinatura, que meu papel seria importante, que haveria uma revisão de promoção acelerada no próximo ciclo. Ciclo, como se eu fosse uma planilha esperando atualização trimestral. Eu olhei para Ruth, depois para Allison, e voltei para Robert. Não vou negociar minha dignidade como bônus futuro. Ele respirou fundo. Mariana, estou tentando consertar. Pela primeira vez naquele dia, minha voz perdeu um pouco do gelo. Não, você está tentando manter a empresa de pé sem admitir quem tentou me derrubar. A frase ficou entre nós. Robert abaixou os olhos. Talvez por vergonha. Talvez por cálculo. Eu já não precisava saber. Disse a ele que minha prioridade era fechar a aquisição corretamente, proteger os compromissos com a Vellum Care e garantir que a investigação não fosse enterrada depois que o risco financeiro passasse. Allison registrou. Ruth concordou. Robert, sem alternativas elegantes, também concordou. A diferença entre poder e limite é essa: poder exige que você convença. Limite só exige que você sustente. Às 2h50. Entrei na sala preparada para a chamada de assinatura. Não era a Atlas. Escolhi uma sala menor, sem cabeceira. De propósito. Havia algo simbólico demais em fechar aquele negócio longe da mesa
onde tentaram me apagar. Priya apareceu na tela primeiro e me deu um aceno discreto. Elliot entrou depois, com uma camisa simples e expressão cansada. Do lado da North Star estavam Robert, Ellison, Ruth, o jurídico e eu. Mark não estava. Henrique não estava. A ausência deles ocupava menos espaço do que eu imaginava. A assinatura levou 42 minutos. 42 minutos para concluir 15 meses de trabalho. 7 anos de padrão e uma semana de queda. Revisamos as condições finais. Confirmamos a cláusula 8. 4 restaurada. Confirmamos o anexo de retenção. Confirmamos que qualquer alteração pós-fechamento exigiria a aprovação do comitê integrado durante 18 meses. Quando chegou a hora de declarar autoridade, o advogado perguntou quem representava a liderança transacional da North Star. Robert olhou para mim. Eu respondi, Mariana Azevedo. Acting Transaction Lead. Ninguém me corrigiu. Ninguém completou minha frase. Ninguém traduziu minha competência em suporte. Elliot assinou primeiro. Depois, Robert. Depois os advogados. Quando o último documento digital ficou completo, a tela mostrou a confirmação executed. Uma palavra pequena, quase feia. Para algo que havia custado tanto, Elliot tirou os óculos e esfregou o rosto. Parabéns, Mariana. Disse, não parabéns à equipe como fuga. Não bom trabalho de todos como anestesia. Meu nome, inteiro, na frente da North Star. Eu agradeci. Minha voz saiu firme, mas senti algo quebrar dentro de mim. Não como coisa destruída, mas como algema abrindo. Priya sorriu de leve. A equipe da Vellum Care vai dormir melhor hoje. Aquilo significou mais do que qualquer aplauso, porque o negócio não era só sobre dinheiro. Era sobre pessoas que continuariam tendo emprego porque uma cláusula não foi deixada morrer no meio de uma disputa de ego. Era sobre confiança reconstruída não com discursos, mas com texto contratual. Depois da chamada, Robert fez um comentário sobre comunicado de imprensa. Disse que precisaríamos alinhar linguagem para destacar continuidade, visão estratégica e liderança executiva. Eu perguntei quem seria citado. Ele hesitou, quase imperceptível, mas eu conhecia hesitações como conhecia notas de rodapé. Antes que ele respondesse, Ellison disse, dado o registro da transação, recomendamos citar Mariana como o Transaction Lead. Robert assentiu devagar. Eu não sorri. Só anotei. Algumas correções são pequenas demais para reparar o passado, mas importantes demais para serem recusadas. O comunicado saiu às 5h26. North Star Capital conclui a aquisição de US 120 milhões da Vellum Care, liderada por Mariana Azevedo, diretora de estratégia corporativa. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo que eu terminasse de ler. Mensagens de antigos colegas, mensagens de bancos, mensagens de pessoas que nunca me parabenizaram quando eu fazia o trabalho sem aparecer. Sophie mandou apenas 3 palavras, você fechou. Eu respondi, nós documentamos. Porque eu sabia que, sem as mulheres que guardaram pedaços da verdade, eu ainda estaria sendo chamada de instável. Mark foi colocado em afastamento administrativo no fim daquela tarde. A empresa não anunciou internamente com detalhes. Claro, empresas raramente narram vergonha com a mesma energia que narram conquistas. Mas todos entenderam. O crachá dele foi desativado. A sala dele ficou com a porta fechada e as luzes apagadas. Vi 2 funcionários de TI entrarem para recolher equipamentos enquanto ele esperava perto do elevador. Rosto duro, segurando uma caixa pequena demais para a arrogância que carregava. Ele me viu no corredor. Por um segundo, achei que diria algo, talvez outra ameaça, talvez uma última tentativa de me chamar de emocional, mas não disse. Apenas olhou para mim com uma mistura de ódio e incredulidade, como se ainda não entendesse como alguém que ele considerava detalhe havia se tornado a frase principal. Eu passei por ele sem diminuir o passo, não por desprezo teatral, porque eu tinha uma reunião com a equipe de integração. O trabalho real continuava. Essa foi minha vingança mais limpa. Na manhã seguinte,
Henrique enviou uma carta ao board anunciando que se afastaria temporariamente por motivos pessoais. Motivos pessoais? Eu li a mensagem no meu celular. Sentada na mesma cafeteria onde anos antes comemorei sozinha. Minha primeira avaliação excelente, sem promoção. A notícia deveria ter me dado alegria. Em vez disso, me deu uma espécie de cansaço antigo, porque um afastamento temporário não devolvia noites perdidas, nomes apagados, oportunidades roubadas, mas tirava a mão dele do volante. E, às vezes, a primeira justiça é apenas impedir que o dano continue dirigindo. A investigação não parou. Alison entrevistou mais mulheres. Algumas falaram muito, outras mandaram só documentos. Uma gerente de private equity mostrou avaliações em que era chamada de abrasiva, por fazer perguntas que homens faziam diariamente. Uma diretora de relações institucionais entregou e-mails em que Henrique sugeria que ela suavizasse presença em reuniões com clientes do Texas. Uma ex-funcionária, agora em outra empresa, enviou uma carta de 11 páginas de anos, sendo útil demais, inadequada demais, intensa demais, nunca suficiente para a cadeira visível. Ruth me contou apenas o necessário, sempre com cuidado legal, mas eu via o escritório mudando por microgestos. Mulheres que antes baixavam a voz quando Henrique passava, começaram a conversar em volume normal. Homens que riam das piadas de Mark, agora pareciam estudar cada palavra antes de falar. Não era revolução. Escritórios não mudam de alma em uma semana. Mas havia fissuras na parede. E fissuras, quando deixam entrar luz, também mostram mofo. Robert me ofereceu oficialmente o cargo de Managing Director 2 semanas depois, com ajuste salarial retroativo ao início do projeto Velum Care e um bônus de transação que, pela primeira vez, correspondia à liderança real. Ele fez a oferta em uma sala com Ruth presente. Aprendeu rápido. Disse que esperava que aquilo demonstrasse o compromisso da North Star com correção e futuro. Eu li o documento inteiro antes de responder. Depois coloquei a caneta na mesa e perguntei: "E a retratação interna?" Ele piscou. Acredito que o comunicado da Velum Care já reconheceu seu papel. Eu fiquei olhando para ele até que a frase dele encolhesse sozinha. O comunicado reconheceu o deal. Eu perguntei sobre a narrativa usada para justificar minha licença e questionar minha integridade. Robert apertou a mandíbula. Ruth não o salvou. Eu acrescentei: "Não preciso que todos saibam cada detalhe. Preciso que a empresa corrija oficialmente que não houve violação de confidencialidade da minha parte." Aquela era a linha. Não dinheiro. Não título. Noma. 2 dias depois, o e-mail saiu. A revisão preliminar não encontrou evidência de violação de confidencialidade por Mariana Azevedo. A licença administrativa foi encerrada. E a empresa reconhece sua liderança essencial no fechamento da Velum Care. Li aquelas palavras no meu escritório novo, ainda sem quadros na parede. Essencial. A palavra não apagou support offline, mas a enfrentou em público. Às vezes, reparação não é voltar ao ponto antes da ferida. É obrigar a instituição que feriu a parar de fingir que a cicatriz nasceu sozinha. Henrique não voltou. O afastamento temporário virou renúncia ao cargo de chairman 3 semanas depois, após pressão de 2 investidores institucionais e do comitê independente. O comunicado externo falava em transição planejada de governança. Eu quase admirei a capacidade corporativa de transformar queda em coreografia. Internamente, todos sabiam: a gravação, os e-mails, a alteração da cláusula, o padrão. Ninguém precisava de detalhes oficiais para entender que o homem que dizia que mulheres não fechavam deals havia perdido o cargo por tentar impedir uma mulher de fechar um. No dia da renúncia, encontrei Daniel no corredor. Ele parecia menor, embora nada nele tivesse mudado fisicamente. Disse que queria conversar. Eu quase recusei. Mas havia algo no rosto dele que não era defesa. Fomos para a área perto das janelas. Ele olhou para o rio e disse: "Eu deveria ter te apoiado antes." Não respondi rápido. Desculpas tardias têm sempre um cheiro estranho. Mistura de culpa e autopreservação.
Ele continuou. Eu sabia que era seu trabalho. Eu deixei acontecer. Sim. Eu disse. Só isso. Ele parecia esperar uma absolvição. Talvez uma frase como você estava, numa posição difícil. Eu não dei. Porque ele estava. Sim. Numa posição difícil. E escolheu a mais fácil para ele. Daniela sentiu. Envergonhado. Tem alguma coisa que eu possa fazer agora? Olhei para as salas onde analistas jovens fingiam não observar. Sim. Da próxima vez. Diga a verdade quando ainda custa alguma coisa. Ele fechou os olhos por um momento. Depois assentiu de novo. Aquilo foi tudo. Naquela noite, voltei à sala Atlas, sozinha. Não precisava. Talvez por isso fui. A sala estava escura, iluminada só pelas luzes da cidade. A mesa longa ainda era a mesma. As cadeiras. As telas. O telefone no centro. Toquei o encosto da cadeira onde Henrique sentava. Não sentei nela. Não queria a cabeceira dele. Queria outra coisa. Caminhei até o lado da mesa onde eu havia estado, quando ele disse que mulheres não fechavam deals desse tamanho. Fiquei ali parada até meu corpo entender que aquela sala não mandava mais em mim. Pensei no microfone desligado. Pensei na palavra lealdade usada como coleira. Pensei em todas as vezes que aceitei falar depois. Enviar por e-mail. Apoiar, offline. Sorrir quando roubavam minha frase em público. A reversão não começou quando o board votou. Começou quando parei de implorar para ser interpretada com justiça e passei a organizar a prova para que não dependesse de interpretação. Começou no caderno preto. Começou no conselho do meu pai. Começou no primeiro não que eu disse sem pedir desculpa depois. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Elliot. A primeira reunião de integração foi boa. A equipe perguntou se você continuará envolvida. Sorry. Pequeno. Respondi que sim, até a transição estar segura. Depois guardei o telefone e olhei outra vez para a mesa. Eu havia fechado uma aquisição de 120 milhões. Mas a parte que mais importava não cabia no comunicado de imprensa. Eu havia exposto o homem que achava que meu trabalho precisava do rosto de outro para ter valor. Antes de ser. Apaguei as luzes da sala Atlas, não como gesto dramático, apenas porque era o último lugar aceso naquele corredor. A porta fechou atrás de mim com um clique leve, quase educado. Nenhum trovão, nenhuma plateia. Sou eu, meu caderno preto dentro da bolsa, e a certeza silenciosa de que algumas portas não precisam ser arrombadas. Às vezes, basta deixar a verdade entrar com crachá. Timestamp e cópia para compliance. Nos meses seguintes, descobri que vencer uma batalha pública não significa acordar leve no dia seguinte. Algumas manhãs, eu ainda entrava no elevador da North Star e sentia meu corpo esperar a próxima humilhação antes que ela acontecesse. O cérebro demora para entender que a ameaça saiu da sala. Às vezes, ele continua ouvindo a voz antiga, mesmo depois que a porta foi fechada. Henrique não estava mais lá. Mark também não. Mas anos de silêncio não desaparecem só porque alguém assinou uma renúncia elegante. A integração da Vellum Care ocupou quase toda a minha vida naquele primeiro trimestre. Fui a Minneapolis. Sentei com engenheiros, gerentes operacionais, líderes de atendimento hospitalar e pessoas que tinham medo de que uma aquisição significasse apenas uma palavra bonita antes das demissões. Eu não prometi o que não podia cumprir. Aprendi. Com dor suficiente. Que promessas corporativas vazias são uma forma educada de violência. Disse apenas o que estava no contrato. Mostrei as cláusulas. Expliquei o comitê e deixei que a transparência fizesse seu trabalho devagar. Elliot me encontrou depois de uma dessas reuniões, no corredor de um prédio industrial que cheirava a metal limpo e café requentado. Ele parecia menos cansado do que nas chamadas, mas ainda carregava aquele peso de fundador que vendeu algo que parecia filho. Disse que sua equipe confiava em mim porque eu não falava como quem tentava seduzir. Você fala como quem sabe onde a mentira começa. Ele comentou. Eu não soube responder na hora. Algumas pessoas elogiam justamente a cicatriz. Sophie foi promovida 6 meses depois. Não por ter me ajudado. Pelo menos não oficialmente. Foi promovida porque era excelente.
porque seus relatórios eram precisos e porque, desta vez, eu estava na sala quando tentaram chamar a precisão dela de falta de maturidade política. Deixei o gerente terminar a frase. Depois perguntei quais métricas específicas sustentavam aquela avaliação. Ele folheou os papéis com pressa e não encontrou nada que resistisse à luz. Sophie recebeu o cargo. Mais tarde, mandou uma mensagem dizendo: "Obrigada por perguntar o que ninguém perguntava por você." Eu li aquela mensagem no estacionamento e fiquei mais emocionada do que esperava. Talvez porque percebi que a história não terminava em Henrique saindo. Esse seria um final pequeno demais. O verdadeiro final precisava ser uma sala onde a próxima mulher não precisasse guardar 7 anos de provas para ser tratada como alguém que estava fazendo o próprio trabalho. Eu não tinha poder para limpar toda a cultura da North Star, mas tinha poder para interromper certas frases no momento em que nasciam. Isso já era um começo. Robert mudou comigo. Não virou herói. Não vou enfeitar. Ele continuou sendo um homem treinado para proteger a instituição antes das pessoas. Mas agora fazia isso sabendo que eu reconhecia o movimento. Nossas conversas ficaram claras, quase secas. Ele tentava usar palavras como alinhamento. Eu pedia nomes. Ele falava em percepção. Eu pedia dados. Ele sugeria esperar o momento certo. Eu perguntava quem pagaria o custo da espera. Com o tempo, aprendeu que minha calma não era acordo. Era método. Daniel pediu transferência para outra unidade. Antes de sair, me enviou um e-mail longo, cuidadosamente escrito, admitindo que havia permitido a remoção do meu nome em materiais do projeto Vellum Care e em processos anteriores. Disse que entregou essa declaração a Alison. Eu li 2 vezes. Não chorei. Não respondi com conforto. Apenas escrevi: "Recebido. Espero que você use essa honestidade mais cedo da próxima vez." Pareceu frio. Talvez fosse. Mas nem toda reparação merece abraço. Algumas merecem apenas um registro correto. Henrique tentou me ligar uma vez. Um número privado. Numa quinta-feira à noite. Enquanto eu estava preparando jantar no meu apartamento. Quando atendi e ouvi a respiração antes da voz, soube. Ele disse meu nome como se ainda tivesse direito de moldar o ar ao redor dele. Mariana. Nada mais por alguns segundos. Antigamente, eu teria preenchido o silêncio para aliviar a tensão. Naquele dia, fiquei quieta. Então ele falou: "Você destruiu minha reputação por uma frase mal colocada." A faca antiga tentou entrar, mas encontrou osso. Desliguei o fogo do fogão. Apoiei uma mão na bancada e respondi: "Não. O senhor destruiu sua reputação por um padrão documentado." Ele respirou pesado. Disse que eu era ingrata, que ele havia me dado oportunidades, que eu não entendia o custo de construir uma empresa num mundo real. Eu olhei para a panela, para a cozinha pequena que paguei com anos de trabalho invisível, e percebi que aquela seria a última vez que eu ouviria sua voz. "Não me ligue de novo." Eu disse. Não gritei. Não tremi. Não expliquei por quê. Apenas coloquei o limite no chão entre nós. Como uma linha de concreto, ele começou a falar meu nome outra vez. Mas eu desliguei. Depois bloqueei o número. Mesmo sabendo que era privado e talvez não adiantasse. O gesto importava. Algumas portas não fecham porque a outra pessoa para de empurrar. Fecham porque você para de atender. Fiquei parada na cozinha por 1 minuto, ouvindo meu próprio coração voltar ao ritmo normal. Camila comemorou mais do que eu. Disse que bloquear Henrique era quase melhor do que fechar a aquisição. Talvez ela tivesse razão. Ela me levou a Milwaukee no fim de semana seguinte para visitar o túmulo do nosso pai. Eu não era uma pessoa muito ritualística, mas naquele dia levei uma cópia impressa do comunicado da Vellum Care dobrada dentro da bolsa. Não deixei no túmulo. Meu pai não precisava de prova. Ele teria entendido antes de todos. Apenas segurei o papel enquanto Camila limpava folhas secas da pedra. Fiquei ali um tempo. Sam falar. Pensei na frase dele sobre guardar a prova. Quando ele me disse aquilo, eu achava que era conselho prático de contador. Só anos depois entendi que era também uma lição emocional. Não entregue sua sanidade para pessoas que lucram confundindo você. Não confie sua história a uma sala que precisa da sua invisibilidade.
Não transforme sua dor em espetáculo. Mas também não a enterre tão fundo que ela vire propriedade de quem te feriu. No caminho de volta, Camila perguntou se eu pretendia ficar na North Star. Eu demorei a responder. A verdade era que eu não sabia. Parte de mim queria sair imediatamente. Entregar uma carta curta e nunca mais passar por aquelas catracas. Outra parte sabia que, se eu saísse naquele momento, a história poderia ser reescrita como uma mulher talentosa que causou turbulência e depois foi embora. Eu não devia minha permanência a ninguém, mas também não queria deixar a mesa antes de mudar algumas cadeiras de lugar. Fiquei mais um ano. Nesse ano, criei um processo formal de autoria em materiais estratégicos, com registro de originadores, responsáveis por modelos, responsáveis por relacionamento e líderes de negociação. Parecia burocrático. Era proteção. Também ajudei Ruth a implementar revisão independente para alterações críticas de cláusulas em transações acima de 50 milhões. Parecia controle. Era memória institucional. Algumas pessoas reclamaram que isso tornava tudo mais lento. Eu respondia que lento era melhor do que fraudulento. Depois de Vellum Care, ninguém tinha coragem de rir. Também comecei a reunir, uma vez por mês, mulheres de diferentes áreas em uma sala, sem nome bonito, sem palestra inspiracional e sem canecas com frases sobre empoderamento. Falávamos de documentos, crédito, negociação salarial, linguagem de avaliação, como responder quando chamam firmeza de agressividade, como pedir que uma reunião registre quem originou uma ideia. Não era terapia. Embora às vezes parecesse cura, era treinamento de sobrevivência para gente que não deveria precisar sobreviver ao próprio local de trabalho. Um dia, Sophie entrou nessa sala com uma analista nova, uma moça chamada Nina, recém-saída de uma consultoria em Atlanta. Nina contou que um gerente havia pedido que ela suavizasse uma recomendação porque o cliente poderia não gostar de ouvir aquilo de alguém tão jovem. Antes que eu respondesse, Sophie perguntou: "Qual é a evidência da recomendação?" Nina explicou. Sophie disse: "Então não suavize a verdade. Suavize a estrutura. Se quiser. Nunca a conclusão." Eu fiquei quieta. Foi nesse momento que entendi que a história tinha começado a andar sem mim. No aniversário de 1 ano da aquisição, recebi um convite da Vellum Care para visitar a nova unidade de distribuição. O prédio tinha sido expandido. 53 empregos mantidos e 20 novos criados. Elliot me mostrou a linha de sensores de refrigeração com orgulho contido. No final da visita, uma engenheira chamada Maya apertou minha mão e disse que tinha ouvido que a retenção da equipe quase caiu do contrato. Obrigada por não deixar. Ela falou. Eu não contei toda a história. Apenas respondi. Vocês já tinham construído valor? Eu só ajudei a impedir que fingissem não ver. A frase ficou comigo no voo de volta para Chicago. Talvez porque também servisse para mim. Eu já tinha valor antes de Henrique ser exposto. Antes do comunicado. Antes da promoção. Antes de Elliot dizer meu nome. A diferença é que eu passei anos aceitando que meu valor precisava ser validado por gente que se beneficiava da minha dúvida. Essa é uma prisão silenciosa. Você continua andando, trabalhando, sorrindo, entregando, mas por dentro espera que o carcereiro reconheça que você nunca deveria ter estado trancada. No fim daquele ano, recebi uma oferta de outra empresa, uma firma menor, liderada por uma mulher chamada Naomi Shen, que havia acompanhado o caso Vellum Care de longe. Ela não me prometeu um mundo perfeito. Gostei disso. Disse que estavam construindo uma plataforma de aquisições em healthcare e precisavam de alguém que entendesse estratégia, execução e governança, sem tratar ética como decoração. O Tsargo era partner. A autonomia era real. Passei 3 semanas pensando. Depois aceitei. Quando entreguei minha saída a Robert, ele não fingiu surpresa. Disse que lamentava perder minha liderança. Eu agradeci. Ele perguntou se havia algo que poderia ter feito para me manter. Era uma pergunta atrasada. Mas respondi com honestidade. Sim. Poderia ter acreditado no padrão
antes de ele ameaçar um deal. Ele assentiu, sem defesa. Talvez tivesse aprendido. Talvez apenas soubesse que não havia frase melhor. De qualquer forma, eu não precisava que ele fosse transformado para eu partir inteira. Meu último dia na North Star foi estranhamente simples. Não houve festa grande. Eu não queria. Sophie trouxe um bolo pequeno e horrível, comprado na cafeteria do lobby, com meu nome escrito torto em glacê azul. Rimos mais do que o bolo merecia. Ruth apareceu. Me deu um abraço breve e disse: "Você deixou trilhas melhores." Allison mandou um e-mail curto desejando sorte. Daniel não escreveu. Henrique, obviamente, também não. E pela primeira vez, a ausência deles não pareceu buraco. Pareceu espaço, antes de ir embora. Voltei mais uma vez à sala Atlas. Desta vez, não senti aperto no peito. A mesa continuava longa. As cadeiras continuavam caras. A vista continuava bonita demais para algumas conversas feias que aconteceram ali. Coloquei minha mão sobre a cadeira lateral, onde eu estivera quando perguntei se a ligação seria gravada. Sorri sozinha. Não porque tudo tinha sido justo. Não foi. Mas porque aquela versão de mim, ferida e tremendo por dentro. Não fugiu. Ela ficou. Ela perguntou. Ela abriu a porta. Eu não levei nada da sala. Nem caneta. Nem papel. Nem símbolo. Só saí. Na lobby. O segurança me desejou boa sorte e apertou o botão da catraca antes mesmo que eu encostasse o crachá. A cidade lá fora estava barulhenta. Indiferente. Viva! Parei na calçada por um instante. No mesmo lugar onde tinha chorado meses antes, segurando uma carta de licença injusta. Dessa vez, eu estava com uma caixa pequena nas mãos e um contrato novo na bolsa. O vento era o mesmo. Eu não era. Aprendi que silêncio não significa consentimento. Às vezes, silêncio é uma pessoa juntando pedaços suficientes para que a verdade não possa ser empurrada de volta para a garganta dela. Eu fiquei calada muitas vezes. Não porque concordava, mas porque estava observando. Essa diferença salvou minha história. Mas também aprendi que ninguém deveria ter que virar arquivo ambulante para ser tratado com respeito. A prova pode libertar. Sim, mas o mundo que exige prova constante da sua dignidade continua doente. Aprendi que vingança quieta não é destruir alguém. É recusar a mentira que mantinha aquela pessoa de pé. Henrique caiu não porque eu o empurrei, mas porque, pela primeira vez, a sala viu o chão que ele havia cavado debaixo de tantas mulheres. Mark perdeu o lugar não porque eu roubei sua cadeira, mas porque ela sempre esteve apoiada em trabalho que ele não fez. Algumas pessoas chamam isso de queda. Eu chamo de gravidade finalmente funcionando. Aprendi também que limites não são paredes frias. São portas com fechadura. Você decide quem entra, quem sai, quem não recebe mais explicação, quem não tem direito de ligar à noite e chamar sua dignidade de ingratidão. Por muito tempo, eu achei que ser forte era aguentar sem mudar o rosto. Hoje sei que força, às vezes, é dizer uma frase curta e deixar o silêncio depois dela trabalhar por você. Não me ligue, de novo, foi uma das frases mais livres da minha vida. Família, empresa, tradição, lealdade, reputação. Todas essas palavras podem ser bonitas, mas nas mãos erradas viram coleiras. Uma empresa não é família quando exige amor sem proteção. Um líder não é mentor quando só elogia sua utilidade escondida. Uma oportunidade não é favor quando você pagou por ela com competência. Noites perdidas e resultados que outros assinaram. Gratidão não pode ser usada como recibo para comprar sua obediência. Hoje, quando entro em uma sala de negociação, ainda reparo na temperatura. Velhos hábitos não desaparecem. Mas agora não ajusto meu corpo para caber no desconforto dos outros. Ajusto a cadeira. Abro o documento e faço a pergunta que precisa ser feita. Se alguém tenta desligar meu microfone, eu não aumento a voz. Eu verifico se a chamada está sendo gravada, porque o Sherman disse que mulheres não fecham deals. Então eu fechei um de 120 milhões. E deixei a prova fechar a porta atrás dele.